Olá pessoal, eu sou o Luiz e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a Revolução Inglesa. Bom, mas antes eu tenho que falar um pouquinho sobre os antecedentes da Revolução. O rei da Inglaterra nesse período era Carlos I, filho de Jaime I da dinastia Stuart. Bom, durante todo o seu reinado, ele dissolveu o parlamento e apenas o consultou em 1640, quando o país passava por uma crise econômica. Durante essa reunião, ele propõe um aumento nos impostos, que é negada veementemente pelos parlamentares, que ainda pedem para que ele passe por uma constituição, o que regularia seus poderes. Carlos I então age por conta própria, e acaba restabelecendo um antigo tributo chamado Ship Money. Esse imposto era cobrado a pessoas que viviam em cidades e regiões portuárias, independente de sua profissão. Havia também uma classe social denominada gentries, ou nobreza rural. Os gentries eram uma espécie de classe média alta da Inglaterra, que não possuíam títulos de nobreza. E isso acabou gerando uma grande insatisfação nessa classe social. Bom, as tensões políticas só aumentaram, e em 1642 o inevitável aconteceu, e por conta de todos esses motivos que eu expliquei até agora, inicia-se a Guerra Civil Inglesa. Os dois lados da guerra eram o lado do rei Carlos, mais os seus aliados, que era a alta nobreza e os católicos, contra o lado do exército de Oliver Cromwell, que tinha como aliados os burgueses e puritanos. Oliver Cromwell foi um líder e político inglês. Seu exército é conhecido como Cabeças Redondas, por conta de não usarem as perucas da realeza. Oliver acaba derrotando o exército de Carlos I, que se vê obrigado a fugir para a Espanha. Porém, eles aceitam o pagamento feito pela Inglaterra e deportam Carlos I de volta ao país. Lá ele é julgado e condenado à morte por decapitação, o que aconteceu em 30 de janeiro de 1649, pondo fim à guerra. E assim se inicia a República de Cromwell, o único período republicano da história da Inglaterra. Oliver Cromwell é quem assume o poder depois de Carlos I, criando uma república. Ele reativa o parlamento e cria os chamados Atos de Navegação. Isso nada mais era que uma lei que obrigava que todas as mercadorias que chegassem à Inglaterra deveriam vir por meio de navios ingleses. Durante seu governo houve um considerável crescimento econômico. Porém, em 1658, Oliver Cromwell acaba falecendo, e quem assume o poder é seu filho, Richard Cromwell. Porém, Richard acaba não conseguindo a mesma estabilidade que seu pai havia conseguido, e 6 meses depois de assumir, acaba renunciando. O parlamento então decide fazer uma manobra arriscada. Acaba trazendo Carlos II, filho de Carlos I, para o poder, restaurando assim a dinastia Stuart. Ele assume e promete manter os interesses do parlamento. Porém, uma de suas primeiras manobras é restaurar uma amizade com Luís XIV, rei da França, tentando assim restaurar o absolutismo. Outra ação de Carlos II é começar uma perseguição religiosa contra calvinistas. O parlamento, de maioria calvinista, repudia as suas ações. Sendo assim, em 1681, Carlos I acaba dissolvendo o parlamento. Ele acaba governando até o fim de 1685, quando acaba falecendo, e quem assume é seu irmão, Jaime II. Ele acaba restaurando o parlamento, porém segue os passos de seu irmão e tenta restaurar o absolutismo. Com isso, alguns anos mais tarde, o parlamento acaba tentando fazer uma manobra política para depor Jaime II. O plano do parlamento era tornar Guilherme de Orange, governador da Holanda, o novo rei da Inglaterra, já que ele era marido da filha de Jaime II, Maria Stuart. Guilherme de Orange gostou muito da ideia e partiu para a Inglaterra com seus soldados. Não houve resistência por parte de Jaime II, portanto a revolução ficou conhecida como Revolução Gloriosa ou Revolução Sem Sangue, já que não houve conflitos. Guilherme então assumiu o trono da Inglaterra, mas sobre uma condição: ele teria que assinar e cumprir os princípios da Constituição de Direitos de 1689, ou Bill of Rights. A Bill of Rights passava o poder das mãos do rei
para o parlamento, tornando assim a Inglaterra uma monarquia parlamentarista e tornando o rei mais uma figura representativa do país do que uma autoridade. Esse formato de governo é vigente até os dias de hoje, sendo Elizabeth II a atual rainha e Boris Johnson o atual primeiro-ministro. Bom, o vídeo termina por aqui. Eu espero ter sido o mais explicativo possível, o mais detalhista possível. Eu sou o Luiz, fique com Deus, boa sorte, valeu.